Tem pessoas que elas não têm noção, elas pagam preço para uma loucura, uma insanidade, sustentando tantas misérias emocionais, e por coisas insignificantes elas estão correndo, porque não conhecem a Deus. Eu sou forte. Forte é você preservar a palavra de Deus dentro de você, como Josué preservou. Isso é ser forte, isso é ser corajoso. Como Deus disse, como a palavra veio para Josué: guarde, medite dia e noite, para que você tenha cuidado de cumprir tudo conforme está escrito. Ó Deus santo e poderoso, meu Senhor, em oração na tua presença, em primeiro lugar, obrigado. Obrigado, Senhor. Meu Deus, estamos aqui, é pelo Senhor, é pela tua palavra, é pelo Espírito. Meu Deus, porque toda caminhada, meu Deus, de uma pessoa, ela constrói uma história. E muitos de nós estamos aqui fazendo o caminho de volta, para consertar coisas, reparar coisas e nos alinharmos de acordo com a tua palavra. Meu Deus, nós sabemos que tudo que nós fazemos, nós somos responsáveis. E aquilo que temos consciência e não fazemos, também somos responsáveis. E eu peço a Deus que o Senhor ajude cada um de nós aqui nesta manhã a termos essa consciência, essa clareza e poder viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Meu Deus, faltam 4 meses para finalizar o ano e nós vivemos o ano do vinho novo. Eu peço, fala conosco, nos ajuda a ver aquilo que não estamos vendo, nos ajuda a entender aquilo que não estamos entendendo, nos dê clareza. E faz de novo, Senhor, neste novo tempo. O Senhor é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é o Deus da Cléo, é o Deus que fez na vida de tantos outros. Meu Deus, quantos testemunhos não saíram hoje? Quantos testemunhos nós não recebemos? O Senhor é o mesmo Deus, o Senhor não mudou. Faz de novo, Senhor. Faz de novo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de toda a imaturidade, de toda a precipitação, de tudo aquilo que fizemos, que te entristeceu, que te desagradou. Meu Deus, tudo aquilo que naquele momento talvez julgávamos ser a coisa mais importante, mais assertiva, e não foi. Erramos, falhamos e entristecemos ao Senhor. Tem misericórdia. Tem misericórdia e passa com o teu sangue sobre a nossa mente, sobre os nossos olhos, ouvidos, boca, coração. Meu Deus, nós não sabemos viver sem a tua presença. Nós não sabemos viver sem a tua direção. Eu peço, assuma o controle desse culto, desse trabalho, fale aos corações, eleve o espírito e que todos nós possamos sair daqui renovados, transformados, cheios da tua presença. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Pode se sentar por gentileza. Em nome de Jesus. Se você, em algum momento, você entender que você está um pouco mais cansado do que o normal, o sono bateu, eu sempre falo, fique em pé. Eu sei que é um período de oração, de você ouvir a palavra, mas eu respeito muito estar aqui esse horário,
E eu respeito muito todos que estão aqui. Mas não perca esse momento. Eu estava na igreja, mas eu estava dormindo. Você pode até dar uma cochilada em um momento ou outro de oração, mas no momento de um culto, não perca. Porque você vai dizer assim, eu estava dentro da igreja. Quantas pessoas estavam dentro da igreja? Quantas estavam? Quando a gente fala sobre isso, eu até abrindo aqui, eu falei isso ontem no culto. Adão e Eva, eles estavam aonde? Aonde eles estavam? No melhor lugar, não era? Estavam onde? Era o pior lugar? E o que aconteceu com eles? Foram expulsos do melhor lugar. Você vê que nós podemos, por mais que uma pessoa diga que aquele momento que ela está vivendo não é fácil, e dizer assim, esse é o pior momento da minha vida. E muitos podem dizer assim, esse é o melhor momento da sua vida. Você vê que tudo aquilo que te tornou forte foram as coisas fáceis? Foram quais coisas? As mais difíceis. Os enfrentamentos. Aquilo que você, naquele momento, sabe aquela expressão assim, eu senti que não era assim. Eu pensei que não era assim. Mas é aquela expressão, quem disse que era para você sentir? Quem disse que era para você pensar? Se fosse para você pensar, era para ter uma Bíblia com seu nome e ter palavras com você. Aqui tem os pensamentos de Deus para mim, porque Ele entendeu que eu, por mim mesmo, sozinho, não ia conseguir. Você está conseguindo entender? Eu não ia conseguir. Você vê que o Bispo Fernando fez uma reunião na terça-feira, ainda falando com os líderes, ele falava sobre isso. E existe uma diferença gigante entre conhecimento e conhecimento revelado. Você vê que o conhecimento ele leva a pessoa a chegar a lugares tão altos, tão grandes, tão poderosos, como você já deve ter visto empresários, multimilionários, presidentes, mas precisar da ajuda de um sacerdote, de um líder espiritual para fazer uma oração, para aconselhar. É ou não é? Na história tem isso. Na Bíblia tem isso. Não tinha reis que ouviam os profetas? Não está lá? Que ouviam as autoridades? Ok, ele tinha conhecimento. Ele tinha conhecimento para administrar, para gerir, para ali coordenar aquele povo. Mas o conhecimento dele não era aquele que tinha o poder para mudar situações. E você tem que entender que o mundo espiritual, ele é muito real. As pessoas não levam a sério o mundo espiritual até levar uma rasteira. É ou não é? Até levar uma rasteira. Elas não levam a sério. Elas brincam. Elas vivem aquela coisinha de faz de conta. Não é bem assim. Quem já disse isso? Não é bem assim. Quando a bispa vem no programa, e a bispa é mais ou menos assim, ela solta aquela ripa, tem dia que ela solta uma ripa, não é? E ela começa o programa com uma ripa na mão, não é? E ela fala assim, Deus te ama, não é? Você já disse isso hoje? Precisa.
Aí você fala, bispo, essa ripa na tua mão não está dando certo. Porque essa palavra que você leu aí, só de você começar a ler já me incomodou. E agora a senhora fala que Deus me ama? E preciso dizer isso? Tem hora que são tantas ripadas que não dá nem para se defender, não é? Vem de um lado, quando você vira do outro, já acertou o outro. Você fala, que é isso? Da onde veio isso? E quando tudo aquilo passa, naquele momento você não entende nada. Você fica chateado, você fica entristecido, e você talvez tenha aquele pensamento, precisa disso? Para que tanta agressividade desse jeito? Para quê? Tem coisas que as pessoas, por mais que elas tenham consciência, elas não mudam. Quem aqui já fumou? Já? Quando você comprou o cigarro, na caixinha do cigarro, não tinha lá, assim como tem até hoje, todos os riscos que aquele cigarro causa? Você olhava para isso? Comigo não. Não é assim? Comigo não. Porque assim, ó, deixa eu explicar. Não é assim quando as pessoas querem... Não, deixa eu explicar. Quando alguém fala assim para mim, deixa eu explicar, eu só fico assim, ó, quero ver aonde ela, o que ela vai inventar dessa vez. Não, deixa eu explicar, bispo, espera um pouquinho. Não, eu acho que eu não estou... Aí fica pior quando ela fala assim, eu não estou me expressando direito. Não é? Eu não estou me expressando direito. Querido, você está colocando o que está dentro de você. Encurta o caminho e fala assim, olha, está tudo estragado, está tudo bagunçado, não sei o que falar, não sei o que fazer. Ora por mim e, por favor, me ajuda, pelo amor de Deus. Não, é porque assim, é porque eu não tive isso, porque eu não tive aquilo, porque eu não tive aquilo outro, é porque eu tive o outro. Aí se eu for perguntar aqui, esses dias eu vi, a Ana Paula me mostrou um vídeo, e que ainda eu fiquei emocionado por ver uma menininha no vídeo. Não sei se você viu. Colocou a menininha e o pai do lado, e supostamente a mãe perguntando, quem aqui teve que ir para a escola? Quem aqui não tinha carro para ir para a escola? Quem aqui, melhor dizendo, quem aqui teve carro para ir para a escola? A menininha foi para frente. Quem aqui tinha todos os materiais da escola, dá um passo para frente. O pai lá atrás. Chegou um ponto que a menininha falou assim, vem pai. Diante de Deus, está aí esse vídeo aí. Eu me emocionei com esse vídeo. Vem, pai! Ele não deu um passo em 7 palavras, 7 coisas que a mãe falou. E ela vem, pai! E ela começou a chorar. Porque ela falou assim, você não teve isso, você não teve aquilo, você não teve aquilo outro, você não teve aquilo outro. E aí falou assim, pois é, você tem tudo. Você tem tudo. Tem muitas pessoas dizendo assim, bispo, o senhor não sabe o que eu estou passando, é mesmo? O que Jesus passou, você sabe? Porque tem pessoas que dizem assim, não, o senhor não está na minha pele, o senhor não sabe o que aquela pessoa me fez, ela me magoou, ela me chateou, ela me feriu. Você está na pele de Jesus? Você sabe o que Jesus passou? Muitos nem sabem, porque quantos nem assistiu o filme que foi produzido pelo Mel Gibson, A Paixão de Cristo, que traz uma semelhança, muitos não conseguem assistir, porque passam mal por nível de agressividade.
E aí tem aquela hipocrisia de dizer, não, é porque precisa entender. Entender o quê? Aonde não existe explicação. Não tem explicação. Não tem justificativa. Quem aqui já foi ofendido? Todos? Já? Foi fácil perdoar? Quem aqui demorou para perdoar alguém? Colocaram uma coroa de espinho, espancaram, humilharam, não deu ouvidos a ele, não acreditou no que ele falou, não deu crédito a ele. E quando ele estava morrendo, ele olhou para ele e disse assim, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Mas Jesus, ele foi lá na cruz para morrer por quem? Por aquele povo que estava matando ele, não era? Ou porque Jesus falou assim, olha, eu vou só para os brancos, só para os pardos, só para os japoneses, só para os americanos, foi para um povo seleto? Foi por toda a humanidade. Por toda a humanidade. Não houve uma segregação ou uma separação. Você vê que as pessoas estão vivendo o melhor tempo e não conseguem ver. Sabe por que não conseguem ver? Porque estão acostumadas com o conforto. Quando eu vi esse vídeo, e eu falei assim, eu lembro, esses dias ainda, uma das minhas filhas falou assim, poxa, mas eu não tenho calçado para ir para a escola. Aí você olha lá, tem uns 13. Aí você fala assim, você precisa de mais um? Por quê? Um por dia? Eu lembro que eu só tinha um. E eu lembro que eu saía da escola e eu chegava, eu lembro que eu tinha uma flanelinha amarela, que eu chegava, eu limpava, passava ainda com muito zelo, pegava detergente na pontinha, limpava, deixava ali, e eu lembro que ainda tinha um talquinho que colocava dentro, e que não podia colocar muito, porque ele poderia pegar cheiro, ou poderia sujar, então eu lembro que batia, virava e ficava de ponta cabeça para ventilar, limpinho para usar no dia seguinte, e não podia nem sujar. Só tinha aquele. Então eu sei que se tivesse um aniversário, uma festa, qualquer coisa, era aquele calçado que eu ia usar. Era aquele calçado que eu ia usar. E aí você vê que muitas vezes, ai, estou triste, por quê? Ai, eu tenho 13 pares de sapato em casa. E eu quero mais um, porque eu não tenho, porque... Ai. Você fala, meu Deus do céu. Meu Senhor. Aí quando a gente olha para Adão e Eva, quando você quer fazer uma viagem, quem gosta de praia? Você já ouviu falar de Maldivas? Já ouviu falar? Que lugarzinho feio, sabe? Que lugarzinho lá, ridículo. Sabe? Que acho que a hospedagem custa 40 mil reais por dia. Sabe? Uma hospedagenzinha simples, porque tem outras mais caras. Que as pessoas intitulam como o paraíso. Sabe? Quando você quer fazer uma viagem, você quer ir para um lugar que fala assim, você chega lá e fala assim, nossa, aqui é um paraíso. Não é? De tão bonito, de tão elegante, gostoso, confortável, calmo, tranquilo, tem tudo o que você precisa.
Eles tiveram a capacidade. Não foi de sair, foi de ser expulso. Porque se você ler a Bíblia, você vai ver que um anjo colocou uma espada fumegante para que eles não entrassem. Vocês não têm mais, vocês não são bem-vindos aqui. Vocês são expulsos daqui. Vocês não têm mais parte nisso aqui. Tem gente que não tem problema. E ela procura problemas. É ou não é? Você está conseguindo entender o que eu estou falando ou não? Está acordado, né? Em nome de Jesus. Eu oro por isso. Tem gente que não tem problema. Aí, olha que interessante isso aqui, ó. Eu ainda estava lendo agora há pouco isso aqui. Aqui, ó, Mateus capítulo 9, versículo 16. Eu nem passei para eles, que eles me perguntaram e eu acabei não passando. Mateus 9, 16. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velhas. Se o fizer, as vasilhas se rebentarão, o vinho se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas, e ambos se conservarão. Hoje, dia 4 de setembro de 2025. O ano passou. Não deu nem para anotar a placa, né? Você fala, qual que é a placa disso aí? Daqui a pouco você está em 2026 e fala, 2025 eu nem vi passar. Só que olha que coisa interessante. No dia 31 de dezembro de 2024, aqui, a bispa disse, pelo Espírito, que Deus iria acelerar esse ano equivalente a 30. Digamos que uma pessoa que faz um financiamento para 30 anos, pagando mensalmente, parcela a parcela, suado, 30 anos. 30 anos dá quantos meses? Cadê os bons de conta aí? Ih, bispo, essa hora não sou bom não, tem que usar o celular. Hã? 360 meses. Uau! Se compactar em 12 meses, será que ficaria alto as parcelas? Hã? Você imagina 360 parcelas de R$ 1.500? Digamos. Só que a gente vai compactar em 12 meses. Vai ficar alto as parcelas? Vai ou não vai? Meu Deus, eu não sei, nem sei se eu dou conta, bispo. Olha o preço aí. Vai ficar o quê? Uns 30, 40 mil por mês? É. É o preço. Só que no final, você vai receber a sua recompensa. E quando se fala em preço, todo mundo é que nem a história de vender um carro, não é? Quando você quer comprar um carro, você quer comprar um carro barato, não é? E quando é o seu que você vai vender? Não, isso aqui é conservado. Não, eu tenho que vender mais barato. Não, porque é o meu carro. Porque é o meu bem. É o meu patrimônio. Então, o preço é esse. Então, ele quer vender mais do que vale e quer comprar um mais barato do que aquilo merece.
Espera um pouquinho, não está desequilibrado? Não está desajustado? E muitos ainda têm aquele entendimento assim, poxa, mas é porque esse ano não está sendo um ano bom para mim. Porque eu ainda não conquistei a minha casa naquele condomínio fechado e eu ainda não estou vivendo tudo financeiramente que eu queria viver. Não fiz aquela viagem que eu queria, não estou vivendo isso, aquilo e tantas coisas que talvez eu imagino, sonho e projeto viver. Eu estou vivendo um ano difícil, um ano complicado. Você está vivendo o melhor ano da sua vida e você não está vendo. O melhor ano da sua vida você não está vendo. A Bíblia diz que Jesus foi levado pelo Espírito no deserto para ser tentado pelo diabo. E se tem um ponto que eu pego, é que ele foi levado pelo Espírito. Você confia no Espírito? Você confia no Espírito Santo? Você confia nele? Tem como desconfiar dele? Você fala, não sei, hein? Vamos que eu sou com você. Você vê que tem pessoas que confiam no outro. Confia no homem. Vem dizer que você nunca acordou de madrugada para tomar um medicamento que o médico falou que você tinha que tomar 3 horas da manhã. E muitos falam assim, eu vou acordar antes só para não perder a hora. E toma no horário. No horário, exato. Ela é assim, cirúrgica. Agora. Graças a Deus. Graças a Deus. E ainda fala graças a quem? Oh, meu Deus. Esses dias eu perguntei aqui para algumas pessoas assim, você já matou alguém? Ele falou assim, misericórdia. Grande Deus Pai. Deus que me livre. Nunca fiz isso. E os mais religiosos assim, bispo, tem até pavor disso. Alguém aqui já odiou o irmão? Não fica mudo não, que eu sei que você está acordado. Você já odiou alguém? Quem já odiou alguém? Deixa eu ver. Só os acordados. Quem estiver dormindo não precisa levantar a mão não. Isso, você já odiou? Você sabia que a Bíblia diz que quem odeia é assassino? Você sabia? Então quer dizer que você já matou algumas pessoas. Poucas? Tem gente que diz assim, bispo, toda vez que eu dirijo, às vezes eu mato alguns. Fica alguns cadáveres no caminho. Você atropela? Não, não atropelo não. Pior que eu não atropelo. Eu até quero, mas não consigo, porque Deus não deixa. Mas odeia. Deliberadamente. Dando uma liberdade e um domínio para o seu coração que não tem nenhum tipo de vínculo com aquilo que se diz ser um relacionamento com Deus. Quando você se relaciona com Deus, quanto mais você tem o vínculo com Ele, você vai tendo uma semelhança. Você pensa como Ele, você age como Ele. É ou não é assim? Você vai vivendo, aquilo vai se parecendo, você vai tendo até o pensamento, a linguagem. Falou, era isso que eu ia fazer. Está alinhado. Como a palavra de domingo, atualizados com Deus. Atualizados com Deus. Você não permite coisas no seu coração, na sua vida, serem mais fortes do que a presença de Deus. O que é mais forte na sua vida? Deus é tudo para mim. Deus é tudo para mim.
até ele ser ofendido, não é? Não, tudo menos isso. Tudo menos isso. Então Deus não é tudo para você. Bispo, não, o senhor não está entendendo, deixa eu explicar. Não, não tem explicação. É a Bíblia, não sou eu. Deus é tudo para você? Deus era tudo para Jesus? Ele mostrou como é? Mostrou como é que tem que fazer ou não mostrou? Jesus mostrou. Passou por cima de tudo. Você imagina todo o pecado da humanidade? Você já pecou? Já? Quem falou que não vai pecar agora, né? Quem falar que não já está pecando. Então já vai fica com a mão levantada. Você não fica mal quando você comete um erro e você entristece a Deus? Você imagina toda a culpa, toda a condenação nas costas de um único homem? Inocente. Você imagina? Um homem inocente. Sabe quando você faz algo e alguém fala assim, você não faz algo, você fez, você fala, eu não fiz. Você fala, eu sou inocente. Não, você fez. Eu não fiz isso. E a pessoa insiste, insiste, insiste. Como que você fica? Você não fica mal? Você fala, poxa vida, eu não fiz. Ah, então tá bom, pensa o que você quiser. Não, mas eu vou provar, então prove, que agora eu quero saber. Prove. Agora eu quero saber, agora eu quero ver as provas, detalhes, digitais, eu quero ver tudo, tudo que tem direito. Tudo. Quando Jesus, ele se colocou naquela condição, ele não só estava livrando e tirando todo o peso, toda a condenação de nós. Ele estava nos ensinando a viver. Jesus morreu com quantos anos mesmo? Velho ou novo? Quanto tempo durou o ministério de Jesus? Foi fácil? Ele suportou? Resistiu? Venceu? O Deus Pai, o qual Jesus clamava e buscava, é o mesmo que o seu? É o mesmo Pai? Ou muda? É o mesmo, não é? Então não é diferente. Então quer dizer que não vai haver diferença com você. Deus, ele quer se relacionar com você, mas que você se pareça com ele. Você se parece com Deus? Você lê a Bíblia? Os pensamentos de Deus. Ele te mostra como você tem que viver. A maneira que você tem que fazer escolhas e tomar decisões. É todo dia que você tem vontade de fazer determinadas coisas, principalmente aquelas mais difíceis, as mais chatas. É todo dia que você tem vontade? Você acorda, uhul! Bora! Vamos! Tem patrão chato, não tem? Tem funcionário chato, não tem? Não tem pessoas difíceis? Não tem pessoa com cara de nádegas? Não é porque eu estou fazendo cu de madrugada que eu posso falar algumas coisas. Tem nada a ver, aqui é um altar ainda. Eu tenho que lidar com ela. Bispo, mas essa pessoa,
ela é muito complicada. Ela é. E por isso que Deus colocou uma pessoa cheia do Espírito Santo para lidar com ela, que sou eu. Você é essa pessoa? Não, bispo, é assim, ó. É que o negócio é feio. Não é? O negócio é feio. O negócio é tão feio, bispo, que olha, ó, bate na madeira. Que olha, a coisa é feia. Gente, você vê que a gente tem coragem para tanta coisa. Quem se considera uma pessoa corajosa aqui? Eu vi ontem, eu podia ter trazido esse vídeo aqui para mostrar para você. Eu achei muito engraçado. Um vídeo de um americano muito corajoso, que coloca a cabeça na boca do jacaré. Você já deve ter visto, né? Esses caras. E aí ele na selva. E ele foi desafiado por outro amigo a pegar uma cobra, sem ser aquelas cobras adestradas que está lá, que tira o veneno, que tem tudo. Adestrada não, cobra que tira o veneno. Uma cobra grande. E ele pegar a cobra. E ele pula, pega, rola. A cobra rola nele e ele está lá. E está todo mundo, e agora? O que faz? Deixa que ele sabe o que faz. Desse jeito. E do nada ele levanta todo torto, com a cobra na mão, assim, arrastando. Isso aqui. Aí, depois o cara posta um vídeo falando assim, olha a realidade do Richard, não sei do que, não sei do que. Ele foi levar uma injeção. E ele, ai. Aí você vai dizer assim, meu Deus. Eu falei, eu preferia levar a injeção do que brigar com a cobra. Eu preferia levar a injeção do que enfiar a cabeça na boca do crocodilo. Você está conseguindo entender? Tem pessoas que elas não têm noção, elas pagam preço para uma loucura, uma insanidade, sustentando tantas misérias emocionais, e por coisas insignificantes, elas estão correndo, porque não conhecem a Deus. Eu sou forte. Forte é você preservar a palavra de Deus dentro de você, como Josué preservou. Isso é ser forte, isso é ser corajoso. Como Deus disse, como a palavra veio para Josué. Guarde, medite dia e noite, para que você tenha cuidado de cumprir tudo conforme está escrito. Você vê que Josué viveu uma vida vitoriosa, ele não teve derrotas. Uma vida de vitórias. Você não vê ele parado com miquinhas ou mazelas ou coisas insignificantes. Ele não tinha tempo, porque maior era Deus para ele. Ele não se apartou da tenda. Ele não se apartou da tenda. Ele não se desviou daquilo que era mais importante para ele. O que é mais importante para você? Por que a primeira coisa que acontece na vida de uma pessoa, ela querer parar de vir na igreja? Você já viu isso? Primeira coisa, não vou mais na igreja. Por quê? Por quê? Primeira coisa, não vou mais na igreja. Estou chateado com Deus, estou chateado com as pessoas, estou chateado com tudo. As pessoas escolhem viver de uma forma, pagando um preço tão alto para tantas coisas, e para aquilo que verdadeiramente tem importância, exige dela algo a mais, ela não dá. Quando eu vi aquele vídeo, eu fiquei assim... Eu fiquei por algumas horas, confesso, que eu falei assim, que loucura, como que a gente é, olha que loucura.
O cara pulou ele saltou saltou do avião sem paraquedas. Esse cara que eu estou falando. E veio outro e disse assim: confia em mim, eu sou seu parceiro da vida, eu vou te pegar. Eu confio em você. Subiu num avião, saltou sem paraquedas, e o outro cara veio, ele só com os ganchos, resgatou ele no ar e pegou. Eu falei: meu amigo, você está com medo de uma agulha? Tem gente que diz: eu sou de trabalho, eu sou de guerra, eu sou disso, eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu faço aquilo outro, eu sou tudo isso. Eu já vi esse filme. Eu já vi essa história. Eu já vi. Sansão, ele cedeu à pressão de Dalila. Ele não aguentava mais. Ele não aguentava mais. E ele não suportou. Sabe por que ele não suportou? Coloca Mateus aí 4 para mim. Mateus 4:1. Olha por que Sansão não suportou. Olha por que ele não resistiu. E olha por que muitas pessoas não estão suportando. Não estão resistindo. Repita comigo. Então, Jesus foi o quê? Ele escolheu. Jesus escolheu ir? Ele foi o quê? Como que é uma pessoa que foi levada? Vem. Não, mas eu não quero. Não, vem. Ele foi levado. Foi levado. Como eu disse no início, tem pessoas que estão vivendo coisas nesse ano e disse: esse é o pior ano da minha vida. Será? Porque se determinadas coisas não tivessem acontecido na vida de muitas pessoas, talvez elas nunca teriam um relacionamento com Deus. Nunca iriam olhar para Deus como estão olhando. Nunca iriam buscar a Deus como estão buscando. Nunca. Porque muitos são orgulhosos, vivem sustentando misérias emocionais e dizendo que construiu uma vida aonde? Aonde você construiu uma vida? Aonde você tem história? História para mim é eu poder olhar para Jesus e ver o que ele fez. Olhar para Josué e ver o que ele fez. História é olhar para Daniel, para Sadraque, Mesaque, Abednego e ver o que eles fizeram. Olhar para os heróis da fé e ver o que eles fizeram. Isso é uma história que me inspira. Isso é uma história que me motiva, que me move. Homens que se relacionaram com Deus. Tem pessoas que estão se relacionando com sentimentos, com pessoas, com qualquer outra coisa, menos com Deus. Não, eu tenho uma vida com Deus. Eu tenho uma vida com Deus. Só que você tem que perguntar que Deus é que ele tem. Porque talvez não tenha um, tem vários deuses. Vários deuses. Gideão, ele era corajoso, não era? Mas ele estava com medo. Mas ele era corajoso. Mas ele estava com medo. O que Deus fez para Gideão romper aquele medo? Gideão trouxe uma oferta e Deus disse: agora eu quero o segundo boi. Foi ou não foi? Eu sei que você lê a Bíblia. Mas a intenção foi o segundo boi só? Foi destruir aquele altar sagrado, aquele poste sagrado de Azerá, aquela idolatria que estava sendo o ponto mais importante, devastador daquela nação, daquele povo. Deus queria destruir aquilo. Deus queria aniquilar com aquilo. Aquele era o ponto importante. Os inimigos não eram tão perigosos como eles imaginavam que eram. Porque Deus pediu para Gideão convocar os homens. Gideão convocou 32 mil homens, vieram. Deus tirou 22 mil. Que eram quem? Os mais fortes e corajosos?
os covardes e os medrosos. E o Senhor disse ainda a ele: tem muito aqui. Ainda restaram os precipitados, os afobados e os desesperados. Leve eles para beber água e eu vou separar. E Deus tirou mais 9.700, só restou 300. Aí você vai dizer, isso aqui é piada. Isso aqui é piada, não dá. Só que a coragem daqueles homens foi tão grande que aqueles homens lutaram. Olha que coisa, gente. Grave isso. Por Deus e por Gideão. Eles não lutaram nem por eles. Por Deus e por Gideão. Acreditaram de uma forma ao ponto de Deus não permitir que eles sujassem a espada. O que o Senhor disse para Josafá? Essa batalha, essa peleja não é de vocês. O que eles fizeram? Ofertas, jejum, oração, entoaram louvores, se prepararam e desceram para o acampamento, aonde os inimigos estavam de frente, mas desceram desarmados, porque eles sabiam que aquela batalha não era deles, era de Deus. Isso é um relacionamento com Deus. Isso é uma vida construída, estruturada, dependente de Deus. Mas você precisa ser inteiro. Inteiro. Tem pessoas que têm altares e altares dentro de si. Tem gente que tem altar da imoralidade, altar da mentira, altar do orgulho, da arrogância, da autossuficiência. Pessoas que estão escravizadas pelo dinheiro. Altares e altares. Se você tem altar e tem deuses dentro de você, o Deus Todo-Poderoso não está aí. Ele quer muito estar, mas ele não está. Você consegue me entender? Deus quer estar em você. Ele quer fazer parte de tudo na sua vida. Só que Ele quer que isso seja recíproco. E que você também tenha esse interesse. Você tem esse interesse, esse desejo. Olha aqui agora, esse culto, por exemplo. 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, 2h40 da manhã. Você está aqui, muitos estão aqui, vão retornar para casa, vão dar uma cochiladinha, daqui a pouco vão trabalhar. Volta para Lida. Não para. A vida continua. A igreja não está cheia. Mas eu garanto para você, tem muitos lugares, boates, entretenimento e tantos outros lugares que as pessoas não medem esforços para estar. É ou não é? Não. Para que isso? Eu não preciso disso. Eu cansei de atender pessoas assim. Eu falo de um caso de uma senhora que eu lembro, assim, da dor dessa mulher. O filho estava na igreja, ela lutou para tirar esse menino da igreja. Esse menino tinha saído das drogas, era um menino problemático e tal. E esse menino, ele se internou na igreja. Então ele chegava de manhã, ficava o dia inteiro na igreja, participava de todos os cultos, eu lembro. Ele participava do culto das 9, das 15, e eu lembro ainda das 18h10 em Rio Preto, ficava no culto e ia embora. Todo dia. Todo dia, todo dia. Chegou um tempo que a mãe começou a incomodar. Eu falei, poxa vida, mas você buscava para esse menino ir para a igreja? Você buscava, você orava para esse menino ir na igreja, e agora que esse menino está aqui, você está nessa luta toda, porque isso, porque aquilo outro, enfim, tantas coisas. O menino virou a cabeça, de tanto a mãe
azucrinar. Voltou para as drogas. E aí, o menino que tinha que estar na igreja, que ela tinha que ir ver o menino na igreja, sabe onde ela começou a ir ver o menino? Todo sábado tinha que viajar, porque o menino foi preso e estava num outro lugar, então tinha que viajar para visitar. Então todo domingo ela não vinha no culto, ela estava na onde? Pegando a fila do presídio para visitar o menino. Eu atendi essa mulher em lágrimas. Ela ajoelhou no meu pé. Me perdoa. Eu falei assim, senhora, comigo você não tem nada. Diante de Deus você tem que pedir perdão. Diante de Deus. Não, porque ele quer se matar, porque ele está isso, ele está aquilo outro, e isso, aquilo, ele não acredita em mim, não confia em mim. Eu falei, eu também não confiaria não. O senhor não confia em mim? Eu falei, não. Eu falei, eu não sei o que a senhora quer. Uma hora a senhora chora, quer isso. Daqui a pouco a senhora tem uma outra atitude. O que a senhora quer de verdade? Não tem hora que cansa? Cansa ou não cansa? Você fala, poxa vida, você quer ou não quer? Você quer ou você não quer? Sabe, fica naquela coisa e naquele impasse. É que nem o paralítico no tanque de Betesda, está lá há 38 anos. Quantos anos tem pessoas que estão na mesma situação? Só muda de roupa. Só muda o penteado. Só passa o tempo. Não mudou nada. A vida é a mesma, a cabeça é a mesma, o coração é o mesmo. E quanto mais o tempo passa, pior fica, porque vai ficando arrogante, orgulhoso e nada entra. Ele tem razão, aí ele guardou muita coisa da vida toda e não tem ninguém que tira dentro dele. Ninguém tira. Quem tem que tirar é Deus. E ele não deixou Deus tirar. E se o próprio Deus não conseguiu tirar, será que alguém vai conseguir tirar? Você consegue tirar? Você já conseguiu mudar alguém? Você conseguiu? Deixa eu ver se alguém conseguiu. Alguém conseguiu? Se você conseguiu, por favor, me ensina. Que eu estou muito interessado. Mas você já lutou para ajudar alguém? Pouco? Não tem pessoa que você fala assim, não dá vontade de bater. Não tem? Você fala, meu Deus, tem vontade de bater nessa pessoa. Não pode ser as mulheres. Para os maridos. Viu? Tem vontade de bater. Você fala assim, não é possível, essa pessoa não está vendo. Não é possível. Alguém já martelou o dedo? Já? É gostoso, não é? Né? Você não xingou palavrão não, né? O sangue de Jesus tem poder. Meu Deus do céu. Aí, o pior não é isso. O pior é alguém que fala assim, tá doendo? Não é? O pior não é você ter acertado o dedo. O pior é alguém chegar até você e falar assim, tá doendo? Não é? Tá doendo? Claro que está doendo. Só que o pior não é isso. O pior é a dor sarar e você colocar o dedo de novo e fazer o quê? Acertar o dedo de novo. Bispo, jamais eu faria essa loucura na minha vida. As pessoas fazem isso ou não fazem? Não tem gente que sai das dívidas e ele volta para onde? Não tem gente que para com a pornografia e volta onde? Não tem gente que para com a mentira e depois volta para onde? Aí você fala assim, caramba, foi um desafio para tirar você disso. E você voltou nisso? Meu amigo, como que você faz um trem desse? Como que você me envolve com uma coisa? Meu Deus do céu, eu tive que descer lá. Brigar com os demônios, fazer tudo, guerrear, lutar, voltar aqui, deixar você limpinho. Falar, ó, tomou banho, tá limpinho, bonito, cheiroso. Fica quietinho aqui que eu vou ali pegar um leite e já volto.
Você vai falar, ah, não é possível. Mas você já saiu de novo. E tem hora que você fala assim pro demônio, você fala assim, não, pode deixar aqui com ele, agora eu vou lidar. Eu lido com ele. Não, 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 pode deixar. O que você está fazendo é pouco. Eu tenho uma ripa lá em casa, que eu vou dar umas ripadas nele que ele nunca mais vai querer voltar para esse lugar. Nunca mais. Porque tem gente que você fala assim, não é possível, eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Aí você diz assim, não, bispo, porque é difícil para mim. Não, você não quer, fala a verdade. Não, bispo, eu quero. Não, você não quer. Quem quer sai do lugar. Sai ou não sai? Quem quer sai do lugar. Quem quer enfrenta. Quem quer encara. Quem quer confronta. O confronto te deixa mais forte. Está lá em Hebreus 11:34. Tornaram-se poderosos na onde? Na batalha, que eles se tornaram poderosos. Não foi no leite com pera, criado com vó, não. Tudo. Tem gente aqui que veio de uma vida difícil, de uma guerra, de um desafio. Você morreu? Você está aí, eu estou aqui, estamos aqui. E o que você mais quer fazer para os seus filhos? Ai, tadinho, não deixa ele se arranhar. Eu lembro que eu machucava minha mãe e falava assim, levanta. Machucou? Daqui a pouco sara. Levanta. Aí você levantava, e aí? Está correndo de novo. Você não pode nem olhar, né? Não é assim? Quem tem filho pequeno? Caiu, machucou, você olha, ele já quer fazer cara de... Não é assim? Nem viu o machucado. Nem viu. Ele... Você... Ah, levanta, vai. Daqui a pouco está correndo, andando. Você... Ai, meu Deus, ele chora de soluçar. Você imagina se Deus fizesse isso com Jesus? Lembra aquele versículo que a Bíblia diz assim, lama sabachthani, porque o Senhor me desamparou. Naquele momento que o Senhor viu Jesus naquela cruz sofrendo, o Senhor virou as costas, Deus virou as costas. Porque se ele continuasse olhando, ele teria tirado Jesus de lá. Você está entendendo? Ele teria tirado Jesus de lá. E aquele era o propósito, era o Cordeiro Santo, o sangue puro. A voz está no sangue, o sangue puro, imaculado de Jesus. Era o único que poderia limpar toda a impureza daquela humanidade, daquele povo. Era o sangue de Jesus. E você precisa entender isso. Coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Colocar Deus em primeiro lugar em tudo. Deus se agrada disso. Deus se agrada disso. Deus se agrada daquilo outro. Será que Jesus entraria aqui? Será que Jesus iria clicar nesse link? Será que Jesus iria ouvir esse imoral? Será que Jesus iria rir dessa piada? Será que Jesus iria ofender aquela pessoa, iria ferir aquela pessoa, iria magoar aquela pessoa? Pastor, eu não sou perfeito, bispo, eu não sou perfeito. Ok, você não é, mas você tem a Bíblia para te ensinar, a te guiar, a te mostrar como você tem que viver. É que muitos não leem. Sabia? Tem gente que assim, ó, o braço dela lê mais a Bíblia do que ela. Sabia? O braço está convertido. Viu? O braço já leu a Almeida, a NVI, a King James, todas as versões,
mas ela não saiu de Gênesis ainda. A pessoa não consegue sair de Gênesis. Ela vai sair de onde? Está que nem Terá. A bispa pregou semana passada, praticamente semana inteira, mentalidade Terá. É ou não é no programa? Tem gente que está lá, não saiu ainda. Porque o meu pai, a minha mãe, a minha avó, a minha tia, a minha bisavó, a minha tataravó, a tatara da tatara da tatara do tataro do tataro, sofreu muitíssimo. Meu Deus do céu, já fiquei triste. Já fiquei triste. Eu lembro da minha afinada avó, quando ela contava, a bisavó dela foi escrava. Minha avó negra, minha afinada avó era negra. Minha mãe é negra, minha mãe é de cor negra. Eu costumo dizer que eu sou marrom provocante, né? Eu não fiquei nem negro e nem branco, então eu fiquei no meio certinho, né? Da cor ideal. E olha que a Ana Paula orou para casar com um loiro dos olhos azuis. Deus mandou eu. Só de castigo para você, eu vou dar o que você precisa, não o que você quer. E eu lembro da minha afinada avó contar a história, e quando ela contava, ela chorava de soluçar. Porque a mãe dela contava do que a avó contava, que tinha sido escravo, que era humilhado, que passava tudo, aquilo que passava. E eu lembro da minha afinada avó que ela sentava com os netos, tudo fazia uma roda assim. E eu lembro dessa cena, minha avó sentava num banquinho, minha afinada avó era baiana, então ela usava um cachimbo e ficava com aquele cachimbinho dela e contando as histórias. E os netos tudo ali. E a gente ficava vidrado nas histórias. Todo mundo ali, vidrado, ouvindo o que ela estava falando. E quando chegava nessa parte, aí sempre tinha um neto mais atentadinho, né? Ô vó, mas aquela parte que era escrava... Não, né? Depois a gente fala, filho. Não, vó, eu quero saber. Conta, conta, conta. E ela contava e chorava toda vez. Toda vez. Ela dizia assim, tudo bem, eu entendo, sofreu. Mas espera um pouquinho, já não acabou? Por que eu vou viver isso ainda? Não, eu vou viver isso aqui até eu morrer. Eu não. Eu não. Quando eu entendi que algumas coisas não funcionavam para mim, eu cortei de uma vez. Troquei número de telefone, não atendia determinadas pessoas, não ia para determinados lugares, não respondia determinadas pessoas, não respondia. Eu me envolvi com coisas de uma tal forma, eu entrei num ritmo tão... acelerado em algumas coisas, que quando eu falava assim que eu não ia sair para beber, as pessoas vinham com 2, 3 caixas de cerveja na frente da minha casa e falavam assim, ei, o churrasco hoje vai ser aqui, só abrir o portão que a gente está entrando. Só abrir o portão que a gente está entrando. É mais ou menos assim, não, mas não tem nada. E ele falava assim, e era tudo Skol. E falava assim, já está gelada. Não precisa nem pôr para gelar. E eu lembro que eu fazia assim. Só hoje, Deus. Fiquei 3 anos nisso só hoje. Nessa desgraça. 3 anos roubados. Escravo, quase me tornei um alcoólatra. Isso se tornou tão agravante que determinado tempo da minha vida, eu escondia latinhas de cerveja e tomava todo dia, uma pela manhã, uma latinha de cerveja gelada. E quando eu tomava, tinha dia que eu acordava, a primeira coisa que eu queria, nem escovava os dentes, às vezes. E eu fazia assim, ó. Isso que é vida.
15 anos. Vida? Onde estava indo essa vida? Um alcoólatra? Você imagina se eu ficasse preso em coisas? Não tive meu pai. Tem coisas que eu aprendi com outros homens porque eu não aprendi com meu pai, que minha mãe não me ensinou. Minha mãe não me ensinou. E eu sempre falo isso. Você que tem filho jovem, 8, 9, 10, 11, senta com ele, ensina o que você tem que ensinar para esse garoto, senão ele vai pesquisar no Google. Ou ele vai encontrar aquele primeiro carça com a cueca nas nádegas lá na rua, que vai ensinar tudo para ele aquilo que ele acha que é certo. Tudo que ele acha que é certo. Tudo errado. E quando entra errado, meu Deus do céu, para tirar é uma tormenta. Tantas coisas que eu não tive, que eu fiquei. Então, que vocês falam assim, se eu for falar aqui, você vai falar assim, tem gente que quando eu falo, chora. O senhor não chora? Não mais. Por quê? Porque antes aquilo era tão importante para mim, mas eu fiz Deus ser mais importante. Deus é a coisa mais importante para mim. E eu elevei Deus na minha vida, me diminuindo todas aquelas misérias, aquilo que me escravizava, aquilo que me roubava. E eu passei a me relacionar com Deus, a me incomodar com coisas que assim, você vai dizer assim, como me incomodar com coisas assim, pequenas, e dizer assim, não, espera um pouquinho, Deus não faria isso, o Senhor não faria isso. Mas isso é loucura, isso é bobeira. Bobeira não, o Senhor falou no meu coração. Deus falou no meu coração. E você vai trabalhando a sua vida nesse alinhamento. E você vai entendendo coisas. Eu, no terceiro dia do propósito de fé dos 52 dias, a bispa abriu no domingo, no dia 6, no dia 7 ela fez a unção aqui no altar. Lembra disso, dos 52 dias? Na segunda-feira. Na terça-feira para quarta, eu estava preparando o culto do homem forte, que eu faço toda quarta-feira, terça-noite, era mais ou menos eu rasguei o meu impresso. Falei, não é isso que eu preciso. E eu refiz o meu projeto. E eu coloquei 3 coisas apenas. 3 coisas apenas. E eu sou tão grato porque todas elas se cumpriram. Mas eu sei que elas simplesmente é um portal para coisas muito maiores. A minha cabeça mudou acerca de algumas coisas. A minha mentalidade mudou acerca de algumas coisas. Mas isso vem uma caminhada. Só que eu fui imaturo, eu fui menino. Eu estou contando aqui histórias para você de maturidade, de menino. Só que eu não quero mais ser menino. Eu preciso me relacionar com Deus. Eu não quero perder o tempo. Eu não sei o que Deus vai fazer nesse tempo, nessa geração. Mas eu tenho algo comigo. Eu não vou ficar de fora. Eu quero ser usado por Deus. E eu sei que Deus só vai usar aqueles que tiverem um relacionamento com Deus, com o Senhor, com Ele. E não aqueles que vivem uma religião ou vivem uma ilusão. Relacionamento com Deus. Coloque-se em pé, por gentileza. Isso, pode espreguiçar, eu deixo você despreguiçar. Tá valendo, nesse culto tá valendo. É bônus, viu? Espreguiça, bispo, o senhor não sabe, é desafiador. Eu sei. Eu sei. Coloque as mãos no seu coração.
Eu quero que você peça a Deus e diga para Ele que você quer ter intimidade com Ele. Que você quer ter um compromisso. Tem coisas que a bispa ainda falou uma vez, algo que me deixou muito feliz e muito grato por ter tido aquela revelação. E ela ainda disse assim: houve momentos na minha vida que eu não queria orar, que eu não queria ir à igreja, que eu não tinha vontade para fazer determinadas coisas. Eu ia porque eu sabia que eu precisava ir, e ponto. E ela voltou a falar, e hoje, aquelas coisas que eu talvez tinha um certo ali desafio, hoje eu vou porque eu quero estar lá. Como Davi, me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Me alegrei um dia na tua casa, na tua presença. É melhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Um relacionamento foi construído. Uma confiança foi construída, foi consolidada, foi estruturada. E Deus quer isso com você. Ele quer um compromisso com você. Então diga a Ele, diga: Senhor, tem misericórdia de mim. Meu Deus, tem misericórdia das minhas imaturidades, tem misericórdia das minhas precipitações. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor, se eu tive atitude, pensamento, eu fui infantil. Meu Deus, eu fui orgulhoso, arrogante, medroso, covarde, fraco. Oh, meu Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor. Tira de mim todas as cegueiras. Tira de mim todas as misérias emocionais, todas as mazelas. Tira de mim, Deus, me ajuda, Deus. Me ajuda a sair. Me ajuda a sair, Deus. Eu não quero mais viver perdendo tempo. Porque quando eu não faço o que eu tenho que fazer, eu perco tempo, eu atraso, eu travo a minha vida, eu amarro a minha vida. Eu não quero viver assim. Eu cansei. Chegou um tempo da minha vida que eu disse assim: Deus, o Senhor me ajuda, o Senhor me leva, porque eu não sei mais. Eu não sei mais, quando eu falo errado. Quando eu penso errado. Quando eu tomo uma decisão, eu tomo errado. Meu Deus, quando eu desejo algo, eu desejo errado. Parece que eu estou totalmente desconectado, totalmente fora do tempo. Meu Deus, tem misericórdia de mim. Eu lembro dessa oração e eu dizer: Deus, eu não quero mais viver assim. Eu estou cansado, Deus, me ajuda. Eu não quero mais ficar um dia assim. Eu não quero ficar mais um dia. Eu sei que o Senhor é real, eu sei que o Senhor é verdadeiro, eu quero um compromisso, eu quero um relacionamento contigo. Fale isso com Deus e diga: Deus, eu quero um compromisso, fidelidade contigo, um compromisso, fidelidade, uma vida inteira. Meu Deus, como é bom poder falar com o Senhor.
poder ser compreendido pelo Senhor, poder ser ouvido pelo Senhor, porque o Senhor nos ouve, o Senhor não nos interrompe, o Senhor deixa nós falarmos, o Senhor nos ouve, o Senhor nos ouve. E o Senhor sempre é presente. Eu sou contigo. Eu te sustento. Eu te ajudo. Eu te sustento. E eu te ajudo. Ó Deus Santo e Poderoso, obrigado, meu Deus. Eu te amo, meu Senhor. Obrigado por estar aqui. Eu me sinto grato e presenteado por estar aqui, Senhor, nesta madrugada. Obrigado por esta palavra. Obrigado por falar comigo, obrigado por falar com a igreja. E eu peço, renova cada um de nós com a tua presença. Nos ajuda a viver, nos ensina a viver como o Senhor espera. Nos ensina, nos ajuda. Nos ensina e nos ajuda. E que tudo a partir de agora seja diferente. Que uma vida plena ressurja. Uma vida abençoada ressurja. Uma nova mentalidade, um novo espírito. Um novo caráter. Uma nova mentalidade. Eu peço, Deus, se revela a cada uma dessas pessoas. Eu quero que você diga isso para o Senhor está aqui. O Espírito está aqui. Eu quero que você diga para Ele, diga, Senhor, eu te amo. Eu sei que eu não sou perfeito. Eu sei que eu sou falho. Mas eu não sei viver sem a tua presença. Eu não sei viver sem os seus cuidados. Eu não sei viver sem a tua direção. E eu peço, me ajuda, Deus. Tem misericórdia de mim. Me ajuda. Isso, fale com Ele. E peça essa cobertura. Essa cobertura que te fortalece, que te sustenta, que te eleva. Ele te ajuda. E Deus está tirando o peso. Deus está tirando o peso agora. O peso da culpa. O peso da acusação. E Ele está dizendo que nenhuma acusação há. Nenhuma acusação há. Você está livre. Livre. Livre para a glória de Deus. Às vezes eu falo, Deus, obrigado, eu sou improvável. Não era para eu estar aqui. O Senhor me amou primeiro. O Senhor me amou primeiro. Ele te amou. Ele te ama. Ele não desistiu de você. Não acabou para você. Não é um ponto final.
é o início de uma história. De vitórias. De um legado. Vitorioso. Ó Deus, eu peço, continue falando aos corações. Continue fortalecendo a vida de cada uma dessas pessoas. Renovando-as com o teu Espírito, com a tua presença. Eu declaro que cada uma delas sejam renovadas de força, de poder, de autoridade, de um novo ânimo, de um novo vigor, de uma força imensurável que até então ela não tinha. E que ela se torne essa forte e corajosa. Esse forte e corajoso, cheios do Espírito Santo. Eu abençoo a tua vida, eu declaro você cheio da glória de Deus. Eu declaro você abençoado, honrado, em tudo que você fizer, em nome de Jesus. Repita assim comigo, diga: Senhor Jesus, eu tomo posse dessa direção, deste poder sobre a minha vida. Eu saio daqui, um novo homem, transformado, cheio da tua presença. Amém, amém e amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.